Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os portais usados pelos espíritos. Quem é estudioso sobre o assunto, quem tem curiosidade, sabe que sempre que a gente entende por gente, sempre existiu os relatos de espelhos, de portais, de espíritos atravessarem espelhos, que seria uma forma deles fazer alguma viagem, uma viagem astral. E realmente eu fui estudar a fundo e eu encontrei muitos relatos sobre isso, sobre essa questão dos espelhos. Eu vou ler um pouco da estrofe aqui que eu peguei, um trecho que eu peguei aqui da internet, e ele fala sobre isso. Ele diz que ao longo da história, os espelhos têm sido associados a espíritos e aos outros mundos em práticas esotéricas. Isso aí sempre existiu, pessoal, em práticas esotéricas. Eles utilizaram realmente essa questão de espelhos. Eu fui ler mais alguma coisa sobre o assunto e tem muito disso em questão, né, dos espelhos. É por isso que fala da questão do espelho quebrado, que é perigoso, né? Algumas culturas acreditavam que os espelhos refletiam a alma das pessoas. Desculpa aí, pessoal, estou tossindo um pouco. Essa questão, ela é quando fala assim que os espelhos refletem a alma da pessoa. Você já deve ter ouvido falar que os nossos olhos são o espelho da alma. Então, se os nossos olhos são o espelho da alma, então o espelho ele pode realmente refletir essa questão dos espíritos, né? Eles podem refletir. Você quer fazer um teste? Eu já fiz esse teste. Faça esse teste com você. Fica em frente ao espelho e você começa a se encarar. Começa a se encarar. Você chega perto do espelho e você se encare. Começa a olhar no seu olho sem piscar, sabe? Dá aquela olhada. Quem tem um pouco de clarividência, ou quem não tem clarividência, mas é sensitivo, ou tem algum, ou que seja mais sutil, que for a sua mediunidade, você vai conseguir começar a ver algo. E você pode se assustar com isso. Por quê? Porque você começa a buscar ver naquele espelho o que tem lá dentro. Você começa a encarar e você começa a ver e o espelho bate no seu reflexo das suas pupilas, volta para o espelho e você fica com sempre esse movimento. Nesse movimento, pessoal, eu já fiz o teste, pessoal, o meu rosto começou a mudar. Eu comecei a ver outra face e eu encarei. A face começou a mudar de rosto, né? Então, quando começou a chegar mais profundo, eu parei. Poxa, não, vou parar aqui. Calma aí, muita calma nessa hora, eu não vou entrar muito a fundo, não. Então, isso é um fato, pessoal. Quando você começa a olhar um pouco essa questão de olhar bem o espelho, a fundo mesmo, você vai conseguir ver alguma coisa. Então, na tradição asteca, acreditavam-se que os espelhos estavam ligados ao deus, esse nome é meio esquisito, agora eu não consigo ler, Texcatlipoca, é um nome bem esquisito mesmo, que usava os espelhos para viajar entre a Terra e o submundo. Eles usavam como fosse um portal, né? Como eu falei no início, um portal de viagem, como se fosse uma forma de você chegar, viajar, entrar naquele carro, chegar naquela. Só que a forma é mais rápida, né? É, então, assim, os astecas, eles tinham já a cultura, não sei quantos, imagina aí quanto tempo atrás, né, pessoal? É, que vem essa cultura dos espelhos. E desde que eu entendo por gente lá em casa, sempre minha mãe dizia quando quebrasse um espelho, quando quebrava alguma coisa, ela jogava fora. Olha, quebrou o espelho, joga fora, que dá azar. Na verdade, esse dar azar, eu fui entender um pouco dessa questão desse dar azar. Esse dar azar, justamente, ele vem através dessa cultura, é, lá atrás, que fala sobre esse aprisionamento do espelho, que o espelho já reflete, já é uma passagem, né? Já é uma passagem perigosa. Então, quando você quebra um espelho, ele está dizendo que você quebrou ou rompeu uma passagem para o mundo espiritual de uma determinada densidade, talvez seja uma densidade meia pesada, e que, como você foi rompido o espelho, aquela densidade ela ficou interrompida. Então, como ela ficou interrompida, você não pode guardar aquela energia dentro da sua casa, né? Porque essa como fosse uma passagem
que foi bloqueada por algum motivo e que tudo tem seu porquê. Aí eu fui entender que, na verdade, não tem essa questão de dar azar, a questão mesmo é energética. Porque quando você permite que a energia esteja dentro do teu lar, da tua casa, as coisas começam a dar errado. Então é por isso que é associado ao azar, né, pessoal? É associado a essa questão. Porque as coisas começam a dar errado, começam a andar para trás. Então, eu estudei há 15 anos atrás uma técnica, e eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem ouviu falar, deixa aí nos comentários. Feng Shui. Feng Shui. Então, essa técnica, ela é utilizada como se fosse um estudo para equilibrar os ambientes através da mobília, através dos objetos. E com esses objetos, por exemplo, eu fui entender mais na frente que você jamais poderá dormir, colocar sua cama e ao você dormir, você ser refletido por um espelho. Aí você me diz assim, isso é bobagem. Isso é bobagem, é uma cultura. Pessoal, existe estudo para isso. Foi feito um estudo com relação a isso. E eu, como sou curioso, muito curioso, eu não fico só naquela questão do disse que me disse, entendeu? Eu vou a fundo. E eu fui dormir, eu tentei dormir em uma dessas viagens a hotéis, eu dormi, tinha um espelho realmente refletindo. E quando eu vou para algum hotel que tem um espelho refletindo, eu cubro com um pano. E nesse dia eu vou fazer assim, por que eu não vou fazer o teste? Eu vou fazer o teste. Fazer o teste realmente se isso é fato, é um fato, se é mentira, se é. E eu não pensei em nada assim, pessoal, que você colocasse na sua cabeça que iria acontecer isso ou isso, não. Estava fazendo o teste, fui fazer o teste e pronto. Então fui dormir frente àquele espelho, fiz a minha oração, fui deitar. E, pessoal, por incrível que pareça, eu me mexi a noite toda. A minha esposa falou que eu me mexi a noite toda. Ficou assim como se eu tivesse um pesadelo. Se eu tivesse. E depois eu fui no outro dia, eu fui associar aquilo. E eu tive muitos pesadelos e muitos sonhos ruins. É como se eu estivesse sendo puxado para um lugar que não era muito bom. E quando foi, eu acho que na madrugada, mais ou menos às 3 horas. Às 3 horas, pessoal, é o horário de mais ataque espiritual. É um horário muito propício para que eles possam ter o acesso. Eu não sei se o portal é aberto nesse momento, o portais dos umbrais, né? Se é nesse horário específico. Há alguns relatos que sim, tem um horário específico, às 3 da manhã. O ataque é bem suscetível nesse horário específico. Quando você acordar às 3 da manhã, vai fazer uma oração, vai fazer uma proteção, vai pedir perdão, porque realmente tem essa cultura aí. Tem muita coisa a ver. Então, nessa experiência que eu tive, que eu fui tentar fazer, né, praticar, realmente eu não consegui dormir direito. Aí eu digo assim, não, possa ser coisa da minha cabeça. No outro dia, eu fui tentar dormir do mesmo jeito, tentei relaxar, tentei estar bem o dia todo, procurei fazer técnicas para que estivesse bem à noite. Quando chegou a noite, eu fui dormir, novamente deixei o espelho descoberto. E o que aconteceu? Eu me sentei assim, de uma vez, assim, de madrugada, foi impossível. Eu sentei, quando eu olhei para o espelho, tinha uma figura estendendo as mãos para mim. Eu estou dando esse relato agora, novamente, já chegou um irmãozinho aqui, eu já senti, né? Quando a gente fala sobre assuntos relacionados, tem sempre um curioso. Então já chegou um irmão que eu estou sentindo, espero que seja do bem, fique para o estudo, seja bem-vindo. E assim, pessoal, essa mão estendida para mim. Quando essa mão se estendeu para mim, aí pronto, eu fechei os olhos e comecei a orar. Acendi a luz e fui até o espelho e cobri. Pronto, quando eu cobri com um pano, aí eu entrei, apaguei a luz, deitei novamente e consegui dormir tranquilamente. Então, assim, foi uma experiência não muito boa, certo? Se foi coincidência do espelho ou não, mas o fato é que eu não quero essa experiência de novo. Eu não quero dormir em frente a um espelho novamente, porque a experiência não foi boa, não foi boa. Então, tem essa parte, essa veracidade dos portais, do espelho.
Eu vou falar um pouco sobre o desdobramento. O desdobramento, pessoal, é essa capacidade que eu falei lá no vídeo anterior de você um pouco desdobrar, sair um pouco da matéria. É o desligamento da matéria. Você sai do corpo e fica em espírito. Você pode estar consciente ou não, né? Como eu aprendi essas técnicas de fazer o desdobramento, numa dessas técnicas eu fui até uma visita. Eu não vou falar dessa um pouco mais a fundo dessa visita, não, porque eu quero falar dessa visita em outro vídeo, né? Porque é muito interessante. Então, assim, como foi que você vai essa visita? Em desdobramento, você está aqui tranquilo e de repente eu quero ir ali, visitar fulano, você vai. Como é que é feito isso, pessoal? Se você está utilizando de um portal, o seu portal não necessariamente possa ser um espelho, mas se você preferir, pode ser um espelho, sim. Porque o espelho você pode adentrar aquele espelho como portal e se você estiver muito seguro, que aquele portal vai te levar para o lugar que você deseja ir. Então, na dúvida, não entre no espelho. Você apenas imagina um campo de força, e um campo de força, desse campo de força você tem um portal lá dentro, e você entra e vai para o lugar que você quer. Pede a proteção, pede o auxílio, porque nem sempre isso é uma coisa, poxa, que você vai fazer. Se for com a intenção boa, tudo bem, uma visita, matar saudade, você quer lhe dar um abraço num parente, beleza, tudo bem. Você vai ser acompanhado, você vai ser auxiliado e possivelmente consiga ir e vir sem nenhuma preocupação, sem nenhum ataque. O que que acontece? Então, o Feng Shui é uma dessas técnicas que te diz que a posição de você dormir ao lado do espelho é uma forma negativa, porque pelo estudo eles dizem que existem várias coisas, né? Contextos, existem setas secretas, existem as posições que você não tem a prosperidade, existem as posições que você não consegue dormir, que ele fala dos animais, por exemplo, da tartaruga que tem um casco protetor. Por exemplo, eu estou aqui gravando o vídeo, eu me sinto mais tranquilo se tiver uma parede atrás. Então, o Feng Shui, ele diz que isso é como se fosse uma defesa. O meu corpo, ele tem que estar apoiado a algo que eu possa me sentir seguro. É como se você fosse meditar em um local, pessoal, eu estou num campo aqui vazio, numa floresta, eu estou numa praia, e quando você está na praia, você consegue meditar tranquilamente? Eu acho que não. Eu não conseguiria meditar tranquilamente, sem ter um apoio atrás. Para mim tem que ter esse apoio atrás. Então é assim, é mais ou menos isso, pessoal. Você medita um pouco, deixa eu alternar aqui só esse. Você medita um pouco, eu tento gravar em casa. Para você ver, eu tento gravar em casa esse vídeo. Eu consigo gravar mais dentro do carro. Porque quando eu estou em casa gravando, começa a minha garganta a ter essa questão do fechar. Eu tenho que botar até um copo d'água aqui do lado para poder. É, é como se realmente não quisesse que eu falasse nada. É mais ou menos isso. Tem que criar mais proteção aqui para casa. Então, pessoal, eles ensinam essas técnicas que eu tenho que estar apoiado. Para me meditar na floresta, eu tenho que ter uma árvore atrás. Eu tenho que me escorar em uma árvore para me sentir seguro, para não ser pego de surpresa por um animal, por qualquer coisa, por um espírito que venha por trás. Do mesmo jeito é no campo, eu não posso meditar no campo simplesmente sentar ali sem ter uma segurança. Isso é mais ou menos uma segurança. Isso que traz segurança. Então é uma base. Eu estou aqui seguro, tem uma parede aqui, eu estou mais seguro, tranquilo. Para mim, eu me sinto bem. E no estudo ele ensina muito que essa questão é muito importante para que você esteja bem. O dormir, você tem que dormir com uma boa cabeceira, né? A cabeceira é importante. Aí tem gente que dorme com a cabeceira no espelho, imagine aí. Consegue dormir? Não sei, pessoal. Não sei como é que se consegue dormir com a cabeceira sendo um espelho. Aí já é demais. Mas, enfim, cada um acredita no que quer, né? Tem gente que coloca ali, não acredita em nada e pronto. É a crença dela. Se a crença dela não acredita naquilo, tranquilo. Se ela consegue viver bem, tranquilo. Mas assim, eu fiz um teste com acho que umas 3 pessoas ou mais. Ela não conseguia dormir. Eu fiz
uma consulta, só uma consulta sem ser uma consulta paga, pessoal. Foi uma coisa assim, só na conversa mesmo. Como eu tinha a técnica, então eu a vi conversando com outra pessoa e sobre esse assunto eu estava no meio. E ela disse que não conseguia dormir, que estava muito tempo assim, assim, que não sabia o que estava acontecendo, que ela não estava com problema com nada, mas não conseguia dormir. E eu sugeri, eu fui lá com ela e disse, qual é a posição da tua cama? Aí ela foi desenhar mais ou menos ali, para a gente entender como é que seria a posição da cama dela. Descobri que no guarda-roupa tinha um espelho. Pronto. Isso aí já foi um ponto, que eu já pedi ela para cobrir. Faça o teste, não custa nada, faça só esse teste. Mude a posição da sua cama. Hoje, como você não vai conseguir mudar, cobre o espelho. Pronto, pessoal, só nesse cobrir o espelho, ela disse que já conseguiu parcialmente dormir mais tranquilo. Já foi alguma coisa. Então, no outro dia, ela conseguiu fazer a mudança que eu pedi para ela fazer, que seria a mudança, porque, assim, no Feng Shui, você não pode dormir com, por exemplo, a cabeceira ao lado da porta. A pessoa entra, já dá de cara com, se você estiver dormindo, com a sua face. Então, isso para essa técnica é errada. E o que é que ela fez? Só inverteu. E a pessoa, quando entra, já dá de cara com os pés. Então, isso é o certo. É o mais correto pela técnica, pessoal. Não estou dizendo para vocês acreditarem nisso ou não. Isso é a técnica. Se vocês quiserem saber mais, só pesquisa lá Feng Shui. Então, eles trabalham muito essa questão dos espelhos. E os espelhos, quando você coloca, lá na técnica ela tem dizendo que você coloca dois espelhos, pronto, sua casa é muito atingida, sua casa é muita gente, tem um círculo constante de pessoas. Então, essa técnica ensina você colocar na entrada, se tiver como você colocar na entrada, dois espelhos, um de frente para o outro. Quando a pessoa passar sobre esses espelhos, as energias delas, elas se cruzam e ela não vai conseguir passar para o teu lar a energia negativa que ela traz, mas também não vai passar positiva. Então tem esse ponto, né, que ela nem traz o que ela poderia ter e trazer de bom, né, e o negativo também não fica. Eu, na dúvida, eu prefiro que não entre o negativo. E o de bom a gente vai buscar, né? A gente mesmo vai conquistando. O que mais prejudica é o negativo. Então tem muita gente pesada que vai na tua casa e realmente deixa uma energia densa. Isso é um fato. Isso é porque ela quer? Não, pessoal, isso é inconsciente. Às vezes a pessoa está com um problema e ela vai te visitar e às vezes só o fato de estar ali conversar com você, desabafar um pouco, quando ela sai leve e você fica pesado. Se você não souber lidar com essa situação. Isso é um fato. Ela vai sair bem leve e você ficou com a carga. Essa carga ela está acompanhada de várias energias. Então é mais ou menos isso. Essa técnica do espelho, ela já é uma defesa. Ela já ensina essa defesa. Do mesmo jeito, é o espelho de frente. Você entra no apartamento de alguém ou na casa e a pessoa colocou um espelho na frente. É legal também? É. Mas tem essa questão. Reflete o bom que a pessoa traz e reflete também o que é ruim. Então, o bom não entra também, né? E o ruim também não entra. Fica esse impasse, né? Então, assim, vai a critério de cada um, pessoal. Eu prefiro não colocar nada e eu prefiro fazer minhas orações e colocar minha proteção, porque eu imagino com aquela técnica lá do timo e com a técnica lá da bolha que você vai criar a bolha, que é essa bolha aqui, digamos que aqui é você, né? Aqui é você e você cria essa bolha. Pronto, essa técnica você coloca na sua casa, no seu lar, tranquilo. Então você procura fazer isso e tentar viver da melhor forma possível, sem permitir que as energias se adentrem, né, no teu lar. Mas vai ter sempre um momento de brecha, vai. Você sempre vai ter um momento que você vai cair e vai baixar o padrão e eles vão acessar. De alguma forma eles vão conseguir acessar, isso é um fato, né? Nós nunca estaremos sempre protegidos 100%. Por quê? Porque nós somos falhos. Então, uma atitude negativa que a gente faça, venha fazer, pronto, só aquela atitude ali negativa já vai fazer com que a sua bolha se rompa, né, com que suas defesas.
Porque é uma ação negativa, pessoal. Se uma ação negativa ela é movimentada, ela é gerada por uma ação positiva, quando você que é o agente positivo, você teve uma ação negativa, então você não consegue manter aquela energia, porque foi você que criou. Entende? Você compreende como é o processo? Então você tem que estar sempre na ação positiva para que você consiga manter aquele portal, consiga manter essa proteção do teu lar, da tua casa. Isso é um fato, né? Então, o relato que eu quis trazer hoje foi sobre essa questão dos, dos portais, né, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é, eu botei aqui a observação. Dependendo da situação do seu lar, eles utilizam os espelhos para trafegar de um lado para o outro. É como se fosse uma passagem, né? Digamos que a tua casa está ali e tem um portal que foi criado há não sei quantos anos por uma situação, só que se sua casa é antiga, pessoal, ela não necessariamente pode ser só um espelho. O espelho é um portal, mas existem, eu estudei, tem outros relatos que o guarda-roupa, ele é um portal. Vocês assistiram aquele filme Nárnia, né? Nárnia, eles têm portais que é guarda-roupa, né? As crianças entram ali no guarda-roupa e eles saem em outro mundo. Então, há relatos que os guarda-roupas, as portas, né, de armários são portais. E existem paredes, pessoal, até paredes ali que você nem imagina. Quem assistiu Harry Potter, tem aquela parede lá no na estação, né? Aquela parede de tijolinho na estação, que eles entram por ali. Então, ali é um portal. Precisa ser um espelho? Não. Simplesmente é uma parede, que é um portal. Por quê? Porque eles criaram aquela situação, né? Usaram aquela parede, criaram aquela situação e plasmaram um portal ali, né? Criaram essa energia para que ela pudesse ser essa transferência, né? De um mundo para o outro, esse acesso de um mundo para o outro. Então é isso, pessoal. Espelhos, fiquem atentos a espelhos. Cuidado com a posição que vocês colocam os espelhos. Limpem bem os espelhos. Existem técnicas que vocês podem procurar na internet como blindar sua casa, seus espelhos. Existem técnicas aí ensinando. Tem muitos podcasts, né, que tem pessoas especialistas nisso ensinando como blindar. Como eu não sou especialista nisso, porque meu assunto é mais voltado para o lado da mediunidade, né? Eu estudo muito misticismo. Eu gosto muito dessa questão do misticismo. Mas essa parte magística, eu não sou muito. Eu sei que eu fui um bruxo no passado, isso eu sei que eu fui um bruxo. É o bruxo que eu falo, não é aquela coisa para assustar, não. É tipo um mago, estilo Merlin, que trabalhava com magia, que trabalhava com poções. Então é mais ou menos isso. Muitos de nós que hoje somos médios, muitos foram magos no passado, né? Magos e bruxas e assim, por isso que há muito essa questão desse atrair para esses assuntos, essa atração para esses assuntos relacionados à magia, relacionados ao misticismo, ao esoterismo. Você vê que todo médium, a maioria, todos os médios, você pode olhar buscar na casa dele, ele tem, ele tem um cristalzinho, né? Ele tem umas pedras, ele tem objetos místicos em casa, né, pessoal? Então, todos nós gostamos de uma boa fonte, estar ali conectado a isso. Então, o vídeo de hoje era para falar sobre esses portais, para vocês terem cuidado, busquem a proteção desses portais, busquem limpar, é, principalmente no seu quarto, busquem quando for dormir. É uma dica, vocês podem fazer se quiser ou não, mas busquem fechem. Cubram, se tiver um espelho em frente à cama, cubra. É melhor, você vai sentir melhor. Faça o teste, não custa nada. Faça o teste, simples assim. E comente aí nos comentários se funcionou para você, o que é que se alterou alguma coisa, se não alterou. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.